pessoal! Para quem não assistiu ainda o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card, porque a gente já viu o vetor gradiente e as propriedades. Então, agora, o que a gente vai fazer é resolver esse exercício 2 aqui. Então, o que a gente tem que fazer é, seja g de xy, dada aqui para uma função f de x ao quadrado mais y ao quadrado, note que aqui é como se a gente tivesse uma composta, né? Eu poderia chamar h de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui seria só uma f de h. Em que f é uma função diferenciável, e sabendo que a derivada da f aplicada em 2 é igual a 1, determine a equação da reta tangente à curva de nível g, que passa pelo ponto 1, 1. Então, a gente está querendo a equação da reta tangente à curva de nível. E, pelo que a gente já viu aqui, o vetor gradiente, ele é sempre perpendicular à reta tangente. Então, tá aqui, o vetor gradiente é perpendicular à reta tangente. Então, se a gente calcular aqui o vetor gradiente, a gente vai ter um vetorzinho assim, esse é o gradiente, e a reta tangente, o vetor tangente aqui, vai ser perpendicular. Então, pode ser útil nesse exercício. Como a gente está querendo determinar a equação da reta tangente a uma curva de nível que passa pelo ponto 1, 1, eu vou calcular o gradiente da g no ponto 1, 1. Aí eu vou ter, nesse desenho aqui, o gradiente da g no ponto 1, 1. Depois daí, eu só tenho que achar qual é o vetor, algum vetor que faz 90 graus com esse vetor gradiente, que no caso vai ser esse vetorzinho aqui. O nosso vetor gradiente, ele nada mais é do que derivada da g com respeito a x e a outra componente é a derivada da g com respeito a y. Só que a nossa g, ela é dada por essa f aqui. Então, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, a derivada da g com respeito a x nada mais é do que a derivada da f, note que a f está aplicada em x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí a gente precisa usar a regra da cadeia para derivar com respeito a x o que está aqui dentro. Então, a derivada com respeito a x de x ao quadrado mais y ao quadrado nada mais é do que 2x. Afinal de contas, né, esse y aqui vai ser constante, então ele vai dar zero. Então, a gente joga ele fora. E aí, ficamos com f' aplicada em x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x. E, de maneira análoga, a derivada da g com respeito a y é dada por f' aplicada em x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2y. Ótimo! Mas a gente precisa calcular esse vetor gradiente no ponto 1, 1. Então, a gente tem que substituir aqui, né? É para x e y quaisquer. A gente tem que aplicar agora em 1, 1. Então, x igual a 1, y igual a 1. Então, substituindo aqui, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2. E 2 vezes 1 é 2. Então, aqui vai ficar f' de 2 vezes 2. Olha só, então agora essa informação aqui do enunciado faz sentido. Ele falou que a f' de 2 é 1, e olha ela aparecendo aqui. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. E, fazendo a mesma coisa aqui, a gente vai obter 2. Então, o nosso vetor gradiente é dado por 2, 2. Para que a gente já tem esse vetor gradiente, a gente precisa encontrar um vetor que seja perpendicular ao gradiente, porque aí esse vetor vai estar na direção da tangente no ponto 1, 1. Então, como que a gente faz isso? A gente sabe que vetores são perpendiculares quando o produto interno dos dois é zero. Ou seja, vamos pegar um vetor aqui, arbitrário, x e y. Vamos pedir para o produto interno entre o vetor gradiente, que é esse aqui, 2, 2, e o x e y, que é um vetor arbitrário, seja zero. Desse modo, a gente tem que eles são perpendiculares. Então, a gente só precisa achar um candidato aqui. A gente sabe que o produto interno é dado por 2x mais 2y, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. E isso tem que ser zero. Então, se eu passar esse 2y para lá, né? Menos 2y, e dividir os dois lados por 2, eu vou ficar que
x é igual a menos y. Então, em particular, como eu só preciso que x seja igual a menos y, eu posso pegar o vetor que eu quiser. E aqui eu vou escolher x igual a 1, então y vai ser menos 1. Então, a reta tangente, ela vai ser dada por 1, que é o ponto que tem que passar, mais t vezes 1 menos 1, que é o vetor dado aqui que a gente acabou de calcular. E aí, a gente pode escrever essa reta como sendo 1 mais t, né? Só fazer essa conta aqui. Soma componente a componente. 1 mais t. E aí, a segunda componente vai ser 1 menos t, porque tem que multiplicar aqui o t por menos 1. E aí, isso é a equação paramétrica, né? Então, eu vou ter que o x é 1 mais t e o y é 1 menos t. Aí, se eu quiser escrever essa equação de uma outra forma, basta somar essas duas coisas aqui. Então, x mais y vai ficar 1 mais t mais 1 menos t. Aí, o t vai cortar e 1 mais 1 dá 2. Então, x de t mais y de t deu 2. Então, aqui não tem dependência de t. Então, em particular, x mais y igual a 2 é a equação da reta tangente que passa por 1, 1.